Mem Gimel Amud Bet, na terceira linha, fala pra gente a Gemara Aravá Shivá Keitzad. A gente viu na Mishnah que temos uma mitzvah chamada Aravá, na qual os Kohanim no Beit HaMikdash davam voltas em torno do Beis Meach com Aravot. É uma mitzvah especial que tinha somente no Beit HaMikdash, e a gente viu que às vezes ela é de 6 dias, às vezes de 7 dias. Quando o sétimo dia de Sukkot cai no Shabat, se faz a mitzvah de Aravá mesmo no Shabat. Quando cai em qualquer outro dia, não se faz. Diferente de Lulav, que a gente falou que quando o Yom Tov Rishon de Sukkot cai no Shabat, aí se faz também no primeiro dia, mesmo que é Shabat, nos outros dias não. Com relação a Aravá, é justamente no sétimo. Pergunta Aravá, pergunta Agmará, Aravá Bashvi Maitam Edachi Shabat, por que a mitzvah de Aravá do Rei Shabat empurra a mitzvah do Shabat no sétimo dia? Amarabi Yohanan, que lei farsemashim na Torá. Farabi Yohanan, o motivo que é justamente no sétimo e não no primeiro, diferente da Arbat Minim, é para mostrar, para demonstrar, para espalhar isso, deixar público, deixar claro que isso também é uma mitzvah da Torá. Se fosse só no primeiro dia, a gente ia pensar, olha, igual o Lulav do rei, assim também é Aravá. Igual o Lulav a gente faz no primeiro dia, assim também é Aravá. Aravá não é especial, ela vem junto com o Lulav. Agora que a Aravá é diferente, quando ela cai no sétimo dia de Sukkot, mesmo que caia em Shabbat, se faz a mitzvah, vou entender que é uma mitzvah por si só e é uma mitzvah da Torá. E a Lulav na que deve fazer Moshe na Torá, fala, olha, então se for assim, o Lulav também deveria litchot, a gente também deveria cumprir a mitzvah de Lulav, mesmo quando cai no Shabat, para demonstrar para todo mundo que é da Torá, certo? A pergunta aqui da Gemara não é com relação ao Lulav que a gente faz, o lavo que a gente faz não é da Torá, o lavo da Torá é no primeiro dia da Torá, mas nos outros 6 dias de Sukkot é de Rabanan, Matakanah de Oham Zakai. O que a Gemara está perguntando é sobre o lulav no Beit HaMikdash. O lulav no Beit HaMikdash, ele é diferente do lulav fora do Beit HaMikdash. Fora do Beit HaMikdash, pela Torá é somente um dia. Na Torá, pela Torá, é nos 7 dias no Beit HaMikdash. Então, talvez no segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto, que cair no Shabat, vamos também fazer a mitzvah de Lulav no Beit HaMikdash, para demonstrar que a mitzvah no Beit HaMikdash é uma mitzvah da Torá. Por que a gente não faz isso? Porque é somente o primeiro dia. Dirá Mishum Deraba. Pelo risco do que Rabba falou, que se tiver uma mitzvah de Arbat HaMinim no Beit HaMikdash, a pessoa pode acabar tirando de casa Arbat HaMinim no Shabat. Alguém que morava lá em Jerusalém, perto do Beit HaMikdash, ele pode pensar, hoje é terceiro dia de Sukkot. Caiu o Shabat, Shabat Chol Hamoed caiu no terceiro dia de Sukkot, vou levar o meu Arbat HaMinim para o Beit HaMikdash para cumprir a mitzvah lá, ele vai acabar carregando na rua, por isso não pode. E aqui era Vanaminitzor, espera aí. Então, a Aravá também deveria ter mais uma gzerá. A Aravá, a gente deveria proibir de fazer a mitzvah de Aravá quando cai o último dia, o sétimo dia de Sukkot no Shabat, porque alguém pode pegar a Aravá e acabar carregando ela na rua. Vagmara, Aravá, shluchi beidin matei lá. Lulav la kol masur. Vamos lá que é diferente. A Aravá é o Shaliach Beidin, quem faz a mitzvah de Aravá, não é qualquer um, é alguém do Beidin, que o Beidin nomeia ele para a mitzvah de Aravá, ele pega as Aravó, dá para os Kohanim levarem e andarem com ela no Beit HaMikdash, mas não é qualquer um, não é qualquer pessoa, diferente do Lulav, que é todo mundo, cada um tem o seu Lulav. Então no Lulav tem o risco da pessoa se confundir, esquecer que é Shabbat, acabar carregando, mas a Aravá, que é o Shaliach Beidin, é somente quem foi nomeado pelo Beidin para fazer isso, com ele não tem o risco dele acabar carregando por engano. E a Ahi pergunta, Mará, se for assim, se realmente com relação a mitzvah de Aravá não tem risco de transgredir um Shabbat, a priori, se não tem esse risco, então a mitzvah de Aravá deveria ser feita no Beit HaMikdash em todos os 7 dias de Sukkot, independente de quando cai Shabbat, porque o problema de fazer no Shabbat, com relação a Lulav, a gente viu, é que a pessoa pode acabar carregando sem querer, acabar esquecendo que é Shabbat e não pode carregar e acabar carregando isso na rua. Só no primeiro dia, que é uma mitzvah da Torá, não tem esse decreto. Mas Aravá, que é uma mitzvah da Torá, e não tem esse risco, porque quem leva Aravá é o Shaliach do Beidin, alguém foi nomeado do Beidin, ele não tem esse risco, então todo dia, não importa que dia cai Shabbat, que dia de Sukkot cai Shabbat, deveriam fazer a mitzvah de Aravá. Responde a Gemara, Atei lepepuk belulav. O problema é que as pessoas vão começar a desprezar a mitzvah de Lulav. Vão falar, Aravá é feita aos 7 dias, independente de quando cai Shabbat. Lulav só no primeiro. Então vão pensar que a mitzvah de Lulav é mínima, é muito pequena, não vale tanto, igual a Aravá.
vão desprezar o Lulav, então decretaram que a Aravá é somente no sétimo dia. Velit Ribeon Tovrishon, perguntaram, por que justamente o sétimo dia? Vamos falar aqui no primeiro igual ao Lulav. Lomu Hamilta, falaram, se fosse no primeiro dia igual ao Lulav, não ia ficar claro que é pela mitzvah de Aravá. Abre, as pessoas podiam pensar, Lulav ou Dekadahi. É o lulav que causa o fato de que não se cumpre o Shabat com relação às mitzvot de Sukkot. Então, já que eu posso pegar Arbat Aminim, eu posso pegar também a Aravá. Não é entender que a Aravá é uma mitzvah por si só e ela também é importante a ponto de poder cumprir ela mesmo no Shabat. Velitren Bechad Me'anach. Fala, então, peraí, tá bom, no primeiro dia não dá porque já tem o lulav, vai ficar estranho, não vai ficar muito claro. Então, que seja no segundo, terceiro, porque esse foi para o sétimo. Responde Agmará que Vadekamafkat Lamirishon, já que você já saiu do primeiro, que é algo, um dia específico, reconhecível, o Kmashvi, você jogou para o último. Jogar no segundo, terceiro, quarto, quinto dia, não faz muito sentido, certo? Não tem por que jogar para um dia no meio do caminho. Então, por isso, a gente jogou para o sétimo dia que faz mais sentido, que ele é um dia mais organizado. Pergunta Gemara, então, por que hoje em dia a gente não dorre? Desculpa, só ver, acho aqui rapidinho. Acho que a pergunta é para os nossos dias agora mesmo, com relação à mitzvah de Eravá, certo? A Rashi traz aqui, que a Gemara vai trazer mais para frente, que tem um costume dos Nevi'im, não pela Torá, tem um costume dos Nevi'im de pegar a volta e movimentar, girar ela, certo? Rashi traz aqui, talvez é parecido com o que a gente bate ela no chão, que o Beidin fazia isso. Então, por que hoje em dia, a mitzvah de Aravá, que ainda existe hoje em dia, que se faz no Beidin, por que ela não dorre Yom Tov, no sétimo dia? A gente não sabe que dia é o sétimo dia. Tem dois Yamim Tovim, certo? O último dia de Sukkot tem dois Yamim Tovim, a gente não sabe quando é o dia exatamente. Então, se o sétimo dia de Sukkot, que é no Shabbat, não dorre. Mesmo que originalmente deveria Lidchot, já que o nosso sétimo dia em Putz Laaretz, fora de Israel, o sétimo dia, na dúvida, não do rei. Mas em Eretz Israel, que eles sabem exatamente quando foi definido o Rosh Chodesh, só tem um dia de Yom Tov, quando o último dia de Sukkot, o sétimo dia de Sukkot, cai no Shabbat, deveriam fazer a mitzvah de Aravá. Que até Barreida, quando Barreida veio de Eretz para ver, ele falou, Amar loikla, não acontece. Nunca o último dia de Sukkot, nunca o sétimo dia de Sukkot cai no Shabbat. Então nunca teve essa situação, por isso eu não dou ré. Que até Ravim bechonachut e abre ikla velodachi. Quando o Ravim veio de Eretz para ver, e também outras pessoas que vieram de lá, falaram, não é assim. Realmente cai, realmente acontece de cair o sétimo dia de Sukkot em Shabbat, e mesmo assim não se faz nele a mitzvah de Aravá. Vê lá caixa. Então fica a pergunta, por que não? Amar Yosef, man leimalan de Aravá benetilá dilma bizkifa. Rav Yosef fala o motivo que não se faz a mitzvah de Aravá no sétimo dia, de pegar a volta e bater no chão, etc. Quando o sétimo dia de Sukkot cai no Shabbat, não se faz isso. Para Yosef, é porque existe uma dúvida qual foi o decreto original, qual era a mitzvah de Aravá. Se a mitzvah de Aravá era pegar e bater no chão, ou se era dar voltas no Mizbeach. Se a mitzvah de Aravá for dar voltas no Mizbeach, como a gente falou até agora, então ela não existe nesse momento. Então, já que tem dúvida qual é a mitzvah, no Shabat, quando o sétimo dia cai no Shabat, eu não posso pegar Aravá e bater no chão, porque talvez não é essa a mitzvah original. Talvez a mitzvah original é dar volta no Mizbeach. Então, não foi liberado. Aí teve Abaye, perguntou Abaye para Arav se Lulav era baixo, Shava Shiva, a mitzvah de Lulav e a mitzvah de Aravá são 6 ou 7 dias, certo? É o que apareceu na nossa Mishnah. Agora Abaye está perguntando para ele da proximidade, da linguagem da Mishnah. Lulav e Aravá, Lulav e Aravá, Mai. Lav que Lulav, a priori vem dizer que a mitzvah de Aravá é exatamente igual à mitzvah de Lulav. Mal Lulav benetilá, Aravá benetilá. Igual Lulav a gente pega e balança, assim também Aravá a gente pega e balança. Certo? Você está na dúvida qual é a mitzvah de Aravá? Se a mitzvah de Aravá é pegar e bater no chão, segurar, cada um segurar e bater no chão, ou se é dar voltas no Mizbeach, a gente vê que a Mishnah trouxe Lulav juntamente com Aravá, talvez demonstrando esse fato de que as duas mitzvot são próximas, igual o Lulav a gente pega na mão, assim também Aravá, e não é dar voltas no Mizbeach. Fala, Mará, Mideiari, Akedei, teve Akedei, fala, Mará, quem disse?
O tema aqui é quantos dias se cumpre essa mitzvah em Sukkot. 6 ou 7, dependendo quando caiu o Shabat. Mas não vem dizer que as mitzvot são cumpridas da mesma maneira. A proximidade, a união entre os dois da Mishnah é pelo fato de que elas são cumpridas assim 6 ou 7 dias, e não pelo formato, não pelo modo de cumprir a mitzvah. Então não dá para aprender daqui como é a mitzvah de Arabá. Aí teve Abai pergunta Abai, Bechol Yom Ekifim, então Mizbeach Palmachad. Todo dia se pegava Aravá e dava uma volta no Mizbeach. Não está escrito Aravá aqui, mas a priori Abai está perguntando isso. Veoto Yom Sheva Peamim, e no sétimo dia de Sukkot, 7 voltas. Mailav Be'aravá, a priori a Braita está falando da Aravá, que cada dia se dava uma volta com Aravá em volta do Mizbeach, e no sétimo dia de Sukkot, 7 voltas, igual a gente faz nas Oshanot, certo? No Alel de Sukkot. A gente dá uma volta cada dia, em Oshanaraba a gente dá 7 voltas. Fala, Belulav. Talvez essa braita não está falando da Aravá, talvez essa braita está falando do Lulav. Não dá para aprender daqui que a Aravá é de dar voltas no Mizbeach, porque talvez essa braita está falando de Lulav. Pergunta Gmará, Amarav Nachman, Amaravua Baravá. Pergunta Gmará, mas espera aí, Rav Nachman falou em nome de Rav Baravua que essa braita que falou que dá uma volta no Mizbeach é com a Aravá. Então, como você já viu, se vem e diz que não sabe qual é a mitzvah de Aravá, se é de dar voltas em volta do Mizbeach ou você pegar e bater. Rav Nachman foi em nome de Rav Baravua, que a mitzvah de Aravá é a mitzvah sobre a qual foi falada, que se dá voltas no Mizbeach. A Marley falou, Rav Yossi, o Marley Baravá, Venamina, Belulav. Falou, Rav Yossi, olha, Rav Baravuna não é alguém com mais antigo do que eu. Ele acha que é Aravá, a tradição dele diz que é Aravá, a minha diz que talvez é Lulav, ou seja, ele não serve de prova, ele não é pergunta para mim. Se você me trouxesse uma braita antiga que fala explicitamente Aravá, então eu aceitaria, mas você falou isso em nome de Rav Baravu, eu discordo, para mim talvez é com Lulav. Então não está muito claro qual é a mitzvah de Aravá, se é dar voltas no Mizbeach ou se era só bater. Itmar, foi dito. Rav Lazar Omer Balulav, Rav Shmuel Bar Natan Amar Rav Hanina Ba'aravá, certo? Temos aqui realmente essa discussão, se essas voltas em torno do Mizbeach eram feitas com o Lulav ou com Aravá. Vechen Amar Rav Nachman Amar Rav Baravua Be'aravá. Assim também falou Rav Nachman no nome de Rav Baravua, que é com Aravá, igual Rav Shmuel Bar Natan. Amar Lei Rav Davitzak Vei de Rav Bar Hana, falou Rava para Ravitzak, filho de Rav Bar Hana, Bar Oriá. Bar Oriá é Ben Torá, alguém que estuda muito a Torá. Tá, vem Malechaminta Malhata Dava Maravucha. Vem, eu quero te falar uma coisa que seu pai costumava falar, certo? Assim, Rava chamou Rav Yitzhak, filho de Rav Bar Hana, falou, olha, deixa eu falar uma coisa que seu pai costumava falar. Adetna, no que aparece na Mishnah, o que aparece na Mishnah, que todo dia dava uma volta no Mizbeach, e no sétimo dia davam 7 voltas, assim seu pai falou em nome de Abelazar, Balulav, era com o Lulav que davam voltas, e não com a Aravá, certo? Então, o Rava também tem uma maçora, tem uma tradição de que com o Lulav se davam voltas em volta do Mizbeach. Eitivei, pergunta Gmará, Lulav do Cheta Shabbat betchilato, ve'aravá besofo. Aparece na Braita o seguinte, que o Lulav do Cheta Shabbat betchilato, quando o primeiro dia de Yom Tov, de Sukkot, cai no Shabbat, a gente faz a mitzvah de Arbat Aminim, logo a gente vai ver que não é exatamente assim na prática hoje em dia, mas na época da Mishnah e da Braita pelo menos sim, certo? O Lulav, quando o primeiro dia de Sukkot cai no Shabbat, se faz a mitzvah de Lulav mesmo que é Shabbat, e Aravá besofo, e Aravá no sétimo dia, como a gente falou até agora. Como a gente falou na Mishnah. Pamachat, certa vez, certa vez caiu o sétimo dia de Sukkot, certo? Que tem a mitzvah de Aravá, no Shabbat. Veviu Marbiot Laravá Merev Shabbat. E o que fizeram para cumprir a mitzvah no Shabbat? Trouxeram as Aravot Erev Shabbat, antes de começar o Shabbat. Venihum Ba'azará, deixaram elas na Azará, dentro do Beit HaMikdash. E aí, Vekiru Ben Baitosim, Unatlum Vekavshum Tachat Avanim. Os Baitosim eram um grupo de pessoas que não acreditavam na Torá Sheba'al Peh, na Torá oral. Eles discordavam da mitzvah de Aravá, porque não era uma mitzvah que está explícita na Torá, é uma mitzvah aprendida por nossos sábios dos psukim da Torá. Esses baitosim discordavam da mitzvah. Então, quando eles viram que trouxeram sexta-feira, Erev Shabbat, essas Aravot para cumprir a mitzvah no dia seguinte, eles colocaram elas embaixo de pedras, esconderam elas embaixo de mukse para não poderem pegar no dia seguinte. Lemachar e Kiru Baem Amearetz, no dia seguinte, Amearetz, pessoas que não eram muito conhecedores de religião, de judaísmo, então eles não sabiam exatamente que não podia pegar essas Aravot, porque elas estavam ali enterradas embaixo de pedras, mas eles estavam do lado dos Chachamim que acreditavam na Torá Sheba'al Peh, Ushmatu mitachat avanim ve'evium akohanim uskafum betzidei hamizbeach.
E aí, esse também, Aretz, esse pessoal que chegou lá no Beit HaMikdash, viu as Aravot jogadas, trouxe elas para os Kohanim, e os Kohanim colocaram elas em torno do Mizbeach. Lefishim Batosim Modim Shechibut Aravá do Rei da Shabbat. Porque os Baitosim discordam, eles falam que Shechibut Aravá, isso que se pega Aravá e bate ela e faz a mitzvah, eles não concordam que essa mitzvah do Rei Shabbat. Alma benetilai. Daqui a gente vê que a mitzvah de Aravá é colocar em torno do Mizbeach. Os kafum betzidei Mizbeach. Os Kohanim pegavam e colocavam em torno do Mizbeach. Então a gente vê que a mitzvah de Aravá é mitzvah de colocar em torno do Mizbeach e não só bater no chão, tiufta. Então realmente a gente vê daqui que a mitzvah de Aravá é pegar ela na mão e dar voltas com ela. Então, pergunta a Gemara, então, se essa é a conclusão, se realmente a gente vê dessa braita que a mitzvah de Aravá é andar com ela, é movimentar a vela nidchum. Fala, Gemara, se for assim, então por que quando o sétimo dia de Sukkot cai no Shabbat, a gente não cumpre essa mitzvah? A priori, essa é a mitzvah que foi decretada e deveria fazê-la mesmo quando cai no Shabbat. Responde a Gemara, que van dana lodachinan e não nami lodachu. Já que em Hutz Laaretz não cumpre essa mitzvah no sétimo dia, porque a gente tem dúvida se o sétimo é sétimo ou oitavo, certo? A gente tem a dúvida de Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni com relação a Sukkot também. Então, já que não é certeza que esse é o sétimo dia, quando ele cai no Shabbat, a gente não cumpre a mitzvah. Já que em Hutz Laaretz não cumpre, em Eretz Yisrael também não cumpre. Certo? Para não ficar como se fossem duas Torot, para fazer igual em Hutz Haaretz e em Eretz Yisrael. Pergunta a Gemara, Yom Tov Rishon de Ledidan, Lodach Ledin Hudachei. Pergunta a Gemara, mas espera aí, Yom Tov Rishon, quando o primeiro dia de Sukkot cai no Shabbat, em Hutz Haaretz, que tem Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni, não se pega Arbat HaMinim. Em Eretz Yisrael, a gente falou que sim, se pega Arbat HaMinim, mesmo que caia no Shabbat, porque é o primeiro dia. Amrei responderam na Gemara, Ledin Hunami Lodachei. Em Eretz Yisrael também não pegam. Em Eretz Israel também não se carrega os Arbat HaMinim quando o primeiro dia de Sukkot cai no Shabbat, mesmo que originalmente sim seria permitido, já que em Hutz Laaretz tem dúvida com a definição do primeiro dia, se é Yom Tov Rishon ou Yom Tov Sheni, então na dúvida não se pega o Lulav, porque tem dúvida se é uma mitzvah da Torá ou não, então quando o primeiro dia de Yom Tov de Sukkot cai no Shabbat, não se pega o Lulav. Também em Eretz Israel não fazem isso. Mesmo aqui que é certeza que só tem um dia de Yom Tov, também não se pega para não ser diferente de Hutz Laaretz e não ser como duas Torot, como dois povos judeus. Vela caixa neitartei, mas fala, ah, então peraí, você está me falando que também em Eretz Israel não se pega Arbat HaMinim no primeiro dia de Sukkot que cai no Shabbat, já que em Hutz Laaretz não pega, em Eretz Israel também não pega. Então, como a gente vai explicar a contradição entre as duas Mishnayot? De Tanachada, que uma Mishnah disse Kolam Molichim Lavem Le'Rabait, Vetanidach Lebeit HaKnesset. Porque apareceu na Mishnah, uma Mishnah disse que quando cai Yom Tov Rishon no Shabbat, todo mundo leva os Arbat HaMinim para o Arabait, certo? Para cumprir a mitzvah lá. E depois tem outra Mishnah que diz que levam para o Beit HaKnesset. Agora, levam para o Arabait ou para o Beit HaKnesset? E a gente explicou, Metarzinan, Kamizvan Shebeit HaMikdash Kayam, Kamizvan Shebeit HaMikdash Kayam. A gente explicou que um é quando tem o Beit HaMikdash e um é quando não tem o Beit HaMikdash. Quando tem o Beit HaMikdash, levam para o Arabait. Quando não tem o Beit HaMikdash, fazem no Beit HaKnesset. De qualquer jeito, a gente vê daqui que mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, que o povo judeu foi para Galut, foram para Bavel, quem estava em Eretz Israel ainda cumpria a mitzvah de Arbat HaMinim no primeiro dia de Sukkot, mesmo que caísse Shabbat. Só tinha que levar Erev Shabbat para o Beit HaKnesset. Então, daqui a gente vê que em Eretz Israel ele sim cumpriu a mitzvah no primeiro dia de Yom Tov. Responde a Gemara, não. Idei veidei bismati Beit HaMikdash kayam. As duas Mishnot estão tratando na época que tem o Beit HaMikdash, por isso se cumpria a mitzvah no primeiro dia de Sukkot. Velokasha, que cai no Shabbat. Velokasha, Kamba Mikdash, Kamba Gvulim. Mas pergunta onde está? Quando ainda tinha o Beit HaMikdash, a você não tinha ido para Galut, em Eretz Yisrael estava todo mundo aqui, então quem estava próximo ao Beit HaMikdash levava Erev Shabbat para o Beit HaMikdash, para cumprir a mitzvah no primeiro dia, quem estava longe do Beit HaMikdash levava para o Beit HaKnesset. Mas depois que o Beit HaMikdash foi destruído, a missão saiu para Galut, e existe a história de Yom Tov Rishon e Yom Tov Sheni, então mesmo em Eretz Yisrael, quando cai o primeiro dia de Yom Tov no Shabbat, não se pega Arbat HaMinim. Amarle Abai le Rava, perguntou Abai para Rava, mas na Lulav devino li Shiva Zeh Elamigdash, mas na Arava de Lavdina la Shiva Zeh Elamigdash. Perguntou Abai para Rava, outra pergunta, certo? Não é o tema que a gente está vendo aqui sobre Shabbat ou não Shabbat, a pergunta é mais geral. Por que Lulav? A priori, o Lulav fora do Beit HaMikdash é só um dia. E Rabbi Yochanan Zakkai decretou para fazer todo dia.
Pergunta Abaye, por que o Lulav decretou que fosse 7 dias em lembrança ao Beit HaMikdash, mas a mitzvah de Aravá, que a gente bate a Aravá no chão, é somente no último dia? Por que a gente não faz 7 dias em lembrança ao Beit HaMikdash? Amarlei, oil, vadam, yotzei de chovato, be'aravá shebelulav. Falou Rav, olha, na hora que a pessoa pega os Arbat Aminim, incluso nos Arbat Aminim tem o Lulav. Então ele cumpriu também a mitzvah de pegar a Aravá. Ou seja, a Aravá a gente também faz 7 dias, só que não com a Aravá por si só, e sim com a Aravá do Lulav. A Marlei falou abai para ele, ao Mishum Lulav de Kavidlei. Falou abai, não. Quem pega Arbat Minim, ele tem na intenção, na cabeça dele, a mitzvah de Arbat Minim, e não de Aravá. Vechitema de Kamagbalei, Veader Magbalei. E se você falar que as pessoas fazem 2 vezes, eles pegam uma vez Arbat Minim para a mitzvah de Lulav, e depois mais uma vez para a mitzvah de Aravá, assim Becholhom de Lav Dinanachi. A gente vê no dia a dia que ninguém faz isso. Certo? Ninguém faz isso. Todo mundo pega os Arbat Minim uma vez para cumprir a mitzvah de Arbat Minim. Ninguém está pensando na Aravá. Então, volta a pergunta. Por que quando decretaram que se pega o Lulav 7 dias fora do Beit HaMikdash, mesmo que a mitzvah é só no primeiro dia, em lembrança ao Mikdash fazem 7 dias, e a Aravá ficou só no último, Amarazit Rava, Lulav de Oraita Vnean Shiva, Zecher HaMikdash, Aravá de Rabanan, Lulav de Shiva, Zecher HaMikdash. Valor a vida, a diferença qual é a fonte da mitzvah? O Lulav, que é uma mitzvah da Torá, a gente faz 7 dias em lembrança ao Mikdash. A Aravá, que é uma mitzvah de Rabanan, não, a gente faz somente um dia. E Leman, pergunta quem falou que a mitzvah de Aravá é somente um dia? Desculpa, quem falou que a mitzvah de Aravá é somente de Rabanan? Rav Zevit separou, diferenciou entre mitzvah de Oraita e mitzvah de Rabanan. Lulav, que é de Oraita, a gente faz 7 dias em lembrança ao Mikdash. Aravá, que é de Rabanan, a gente faz só um dia. Agora, quem falou que Aravá é de Rabanan? E Leima Leba Shaul, se for de acordo com a Shaul, lá Amar, Arvei Nachal Ktiv Shtaim, Machal Lulav Echad Mikdash. Abba Shaul entende que o que está escrito no Pasuk Arvei Nachal com relação a Arbat Aminim, está escrito Arvei Nachal no plural. A gente aprendeu que Arvei Nachal significa, tinha algumas explicações, Arvei Nachal significa que qualquer tipo de Aravat kasher. Uma das opiniões disse que Arvei Nachal vem dizer que tem uma mitzvah de Aravá, está no plural, uma mitzvah de Aravá para o Lulav e uma mitzvah de Aravá para o Beit HaMikdash, ou seja, Aravá também é uma mitzvah da Torá. Então, de acordo com Abba Shaul, Aravá não é de Rabanan. Aravá é uma mitzvah da Torá, então deveria ser também de 7 dias. Ele é Rabanan, e se for de acordo com a opinião de Rabanan, que discordam de Abba Shaul, Aravá também não é de Rabanan só. Ilchet Agmirei é uma halachá Moshe Sinai, que é mais forte que uma mitzvah de Rabanan. A Moshe Sinai é igual a uma mitzvah da Torá, que Moshe Rabbeinu transmitiu de geração em geração. Não está escrito na Torá, mas Moshe Rabbeinu recebeu isso do Ar Sinai, de Akadosh Baruch Hu. Assim Ravasi foi o nome de Rabi Yochanan, o nome de Rabi Nehumia, que morava nessa região, Bikat Beit Hurtan. Eser Netiot, uma alahá ligada a 10 mudas, até quando eu posso arar a terra próximo ano da Shemitah. Aravá, mitzvah de Aravá no Beit HaMikdash, Venisu Hamaim, e que se jogava água no Mizbeach durante os dias de Sukkot, Alacham Shem Sinai. Então a gente vê daqui que a Aravá é uma mitzvah de Aravá é uma mitzvah de Oraita, uma mitzvah de Alacham Shem Sinai, e não é uma mitzvah de Rabanan. Então não dá para diferenciar entre o Lulav, que a gente faz 7 dias porque é de Oraita, e Aravá um dia porque é de Rabanan, porque Aravá é ou de Oraita, ou Alacham Shem Sinai, que é igual de Oraita, igual da Torá. Então volta a pergunta, por que Aravá a gente não faz 7 dias em lembrança do Beit HaMikdash? Ela maravilha de generava, no Lav Deit Leikar Minatorá, Bagvulina, no dia da Yeshiva, Zechel HaMikdash. Aravá deleit laikar min Torá, bagvuli lavden shiva zecher lamigdash. Fala, a diferença é o seguinte, realmente os dois são deoraita, ou deoraita al-Ham Shem Sinai, que é quase a mesma coisa. A diferença é o seguinte, Lulav, ele está explícito na Torá, certo? Ele tem uma base clara na Torá, tem um pasuk sobre os Arbat Aminim, a gente faz 7, zecher lamigdash. Aravá que não tem um pasuk, é uma drachá do pasuk, ou uma al-Ham Shem Sinai que não está escrita no pasuk, a gente faz somente um dia. Ponto. Amar Reish Lakish, fala Reish Lakish. Kohanim balei mumim nichnasim ben haolam velamizbeach kedei latzet be'arava. Kohanim balei mumim, Kohanim que tinham defeitos, eles tinham algum defeito físico, eles eram Kohanim psulim, inválidos para o trabalho no Beit HaMikdash. Eles tinham outros trabalhinhos menos importantes, mas eles não trabalhavam no próprio Mizbeach. Porém, fala Reish Lakish, Kohanim Balemumim, esses Kohanim que tinham algum defeito, alguma deficiência física, eles sim podiam entrar entre o Ulam e o Mizbeach. O Ulam é a casa e o Mizbeach é o que fica ali fora, do lado de fora.
esses Kohanim, de forma geral, só podiam entrar nessa área do Mizbeach para o lado da casa, para o lado do Ulam, o Eichad, o Beit HaMikdash, quem estivesse trabalhando. Kohanim que são Balei Mumim, a priori, não trabalhavam lá. Mas, para cumprir a mitzvah de Aravá, que dá a volta no Mizbeach, eles sim podiam entrar nessa área. Amarlei Rabi Yohanan, perguntou Rabi Yohanan para Reish Lakish, me amará. Quem falou? Por que você está falando que os Kohanim podiam entrar lá? Porque tem uma mitzvah, ou seja, parece que Rabi Yohanan está perguntando, quem disse que tem uma mitzvah de Aravá? Quem disse que tem que cumprir essa mitzvah, que é chamado de mitzvah, e os Kohanim podem entrar nessa região, nessa área do Beit HaMikdash, para cumprir ela? Perguntou Amará, como assim me amará? Quem disse? Aí foi o próprio Rabi Yohanan que falou que tem a mitzvah de Aravá, Amar. Ele próprio falou, Damaravá, se Amarabel Hamishon, Rabbi Nechuna Eshpikat Heit Beit Hurtan, Eser Netiot, Aravá, Venisu Hamay, Malacham, Shem Sinai. Rabbi Yohanan próprio foi aquele que falou que a mitzvah de Aravá é o Malacham, Shem Sinai. Então, quando Rish Lakish falou que os Kohanim Balemumim, eles podem dar a volta no Mizbeach e colocar Aravá do outro lado, por causa da mitzvah de Aravá, quando Rabi Yochanan perguntou para ele, quem disse? Quer dizer, quem disse? Você disse que tem essa mitzvah. Então, qual a pergunta? A pergunta de Rabi Yochanan é a seguinte, Mi amará benetilá, dilam beskifá, mi amará belebumim, dilam betmimim. A pergunta de Rabi Yochanan é outra. A pergunta de Rabi Yochanan é, quem disse que tem mitzvah de dar volta no Mizbeach? Talvez a mitzvah é de colocar ali do lado do Mizbeach. E quem disse que tem que ser Kohanim com defeito físico? Talvez pode ser um Cohen normal, um Cohen comum, que pode trabalhar no Beit HaMikdash. Então, por que você falou que é justamente Kohanim, Balei Mumim podem fazer isso? Talvez não. Talvez tenha que ser justamente um Cohen que não tem nenhum defeito físico, ele é kasher de qualquer jeito. Certo? Então, Rabi Yochanan discordou das palavras de Rish Lakish. Itmar, foi dito. Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Levi discutiram Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Levi com relação à mitzvah de Aravá. Hadamar Aravá Yesod Neviim, Vechadamar Aravá Minhag Neviim. Um deles falou que isso que a gente faz Aravá depois do Beit HaMikdash, na época pós-Beit HaMikdash, um deles disse que isso daqui é Yesod Neviim, ou seja, os Neviim decretaram que se cumpre a mitzvah de Aravá mesmo fora do Beit HaMikdash. Certo? Eles já planejaram isso. E a outra opinião fala, não, esse é um minhag nevim, é um costume dos nevim, não é um yesod. Certo? Se eu não me engano, a Gemara vai falar, não sei se a Gemara fala, vai aparecer mais pra frente, que a diferença é se faz brachá ou não. Deixa eu ver se acha aqui. Rashi fala, na caminha de lo vai brachá. A diferença é se faz brachá ou não faz brachá. Se foi uma takaná, um decreto dos nevim de fazerem isso, tem brachá. Se foi um costume, não tem brachá. Certo. Então, Rabi Yochanan e Rabi Shimon ben Levi, um falou que é um Yesod, é uma takaná, um decreto, e outro falou que é um minhag. Tistayem, fala, Tistayem, Rabi Yochanan de Amar Yesod Neviim. A priori, quem falou que é um decreto dos Neviim, a priori é Rabi Yochanan. De Amar Rabi Yochanan, Ravai Yesod Neviim, Tistayem. Assim, Rabi Yochanan falou explicitamente que a Aravá, a mitzvah de Aravá, um Yesod, é um decreto dos Neviim. Então, Rabi Yochanan falou que é um decreto, e Rabi Shimon falou que é um costume. Amalei Rabi Zera Rabi Aval, perdoa Rabi Zera Rabi Aval, mi amar Rabi Yochanan, será que Rabi Yochanan realmente falou que a mitzvah de Aravá é um decreto dos Neviim? Vem amar Rabi Yochanan, Rabi Yochanan falou, Mishum Rabbi Nechuna Eshpikat Beit Hurtan, que a gente já viu duas vezes nesse amud, esse é Netiot Aravá Venisu Hamay, Malacham Shem Sinai. Elacham Shem Sinai é uma mitzvah que vem desde Moshe Rabbeinu, não é um decreto dos profetas. Se estamos falando em nome de Rabi Yochanan, que a mitzvah de Aravá é um decreto dos profetas, é uma Elacham Shem Sinai, como assim? Istomem Keshahada, esse Rabi Aval, desculpa, Rabi Aval, sim, Rabi Zera perguntou para Rabi Aval isso, e Rabi Aval parou um segundinho, certo? Ele não tinha resposta na hora, ele teve que parar para pensar, Ve'amar, e falou, Shrachum ve'chazru ve'isadum. Fala, Rabi Aval, olha, realmente é uma Elacham Sinai que foi esquecida e depois foi decretada novamente pelos Neviim. Ela foi decretada posteriormente novamente, ou seja, não é um decreto original dos Neviim, os Neviim refizeram uma Alachá em Moshe Sinai que tinha sido esquecida. Então não é contradição. Pergunta a minha Rabi Yochanan, será que Rabi Yochanan realmente disse que existe essa situação em que a Torá vai ser esquecida e relembrada? Vama Rabi Yochanan de Lechon Amri de Lehoni. Rabi Yochanan diz, tem uma certa discussão entre Eretz Israel e Bavel, e Rabi Yochanan fala que o Ikar, quem tem razão naquela discussão, são as pessoas de Bavel. E ele fala, olha, eu achei que a Torá tinha ficado com os Chachamim de Eretz Israel, porque eles não foram para Galut, eles não saíram, mas eu vejo agora que a Torá ficou com os Chachamim de Bavel. Os Chachamim foram para Bavel, mesmo que eles saíram para Galut e tiveram que viajar e ter toda essa bagunça, eles
mantiveram a Torá. Ou seja, a gente vê que, de acordo com o Rabi Yohanan, apesar da galuta, apesar do fato de Bnei Israel terem saído para a galuta, a Torá não foi esquecida. Você está falando que, em nome de Rabi Yohanan, esqueceram a Malacham Shem Sinai, a mitzvah de Aravá, e os Nevim tiveram que renovar ela? De acordo com Rabi Yohanan, a Torá não foi esquecida. Vamos lá, Lokasha. Kan Bamigdash, Kan Bagvulim. Fala, não, a diferença é o seguinte: no Beit HaMikdash tem uma Malacham Shem Sinai, de pegar Aravá. Bagvulim, fora do Beit HaMikdash, é um decreto dos Nevim, então não é contraditório. A pergunta é aonde é. Tem lugares que é uma mitzvah de Alacham Shem Sinai, que é no Beit HaMikdash. Bagvulim, fora do Beit HaMikdash, aí sim é uma takaná, é um decreto dos Nevim. Então, vamos falar de Aravá ainda, mas paramos por aqui. Escolha.